Nessa aula vamos falar sobre gradientes e sombras. Então, de alguma forma, a gente vai trabalhar um pouquinho com as questões artísticas agora. São recursos que permitem a gente fazer uma série de efeitos visuais que são bastante interessantes, mas também são artísticos, né? Acaba indo agora para um lado mais artístico e menos de um elemento assim específico, mas a gente pode se beneficiar desses usos para fazer pra tornar alguma parte do site mais bonita ou customizada, ok? Então o primeiro elemento que a gente vai ver são os gradientes. Na verdade, os gradientes consistem, né, em fazer uma transição entre duas ou mais cores. Então, uma vez definido um gradiente, nós precisamos ter pelo menos duas cores, e aí a gente vai fazer com que as cores uma transição entre cores. Isso faz com que uma cor de fundo, por exemplo, seja uma cor mais, não seja uma cor sólida, né? Seja uma mistura de cores. Então existem três tipos de gradiente. Nós vamos principalmente o linear e o radial, que nós vamos ver. O cônico, os efeitos não são lá dos mais bonitos, mas ele tem a sua utilidade para coisas bastante específicas ali, de talvez até fazer algum gráfico, alguma coisa desse sentido. Mas não vamos focar. Nós vamos ver apenas a parte simples, básica, tá? Existem mais variações, não de tipos, mas para cada tipo existem variações e coisas que são possíveis fazer. Mas nesse caso a gente vai focar aqui nesses elementos. Então, o gradiente linear. A sintaxe, quando a gente quiser colocar uma cor de gradiente linear, a gente vai usar o background image. Mesmo não sendo uma imagem, a gente vai usar o background image. E aí a gente vai definir linear gradient. E aí a gente especifica a direção que a gente quer que as cores sejam distribuídas. E depois as cores, os nomes das cores ou os códigos das cores para fazer o gradiente. Certo? Então, de um modo geral, as direções podem ser to left, to right, to bottom ou to top. Ou seja, para que lado você quer que o gradiente aconteça, certo? Por exemplo, se você coloca to left, ele vai da direita para a esquerda. Se você coloca to right, ele vai da esquerda para a direita. To bottom, ele vai de cima para baixo. To top, de baixo para cima. E aí é possível também definir as duas propriedades numa só. Ao invés de ser só para um lado, é possível permitir colocar mais de um lado. Então, por exemplo, to bottom right, então ele vai para a parte inferior à direita. To top left, ele vai para a parte superior à esquerda. Tá? E aí é possível combinar to bottom left, to top right também. Com relação isso no linear, com relação no gradiente radial, o radial ele vai distribuir, vai fazer a mistura num formato circular. Certo? Na verdade, circular ou elipse, né? A gente vai poder definir. Então, a sintaxe vai ser background image. Ao invés de usar daí linear gradient, a gente vai usar um radial gradient. E aí, os parâmetros que ele recebe é o shape e o size e as cores. É possível colocar duas cores, três cores, quantas cores forem necessárias, né? Inclusive também no linear. Tá? Então o shape ele pode ser um círculo ou uma elipse, vai depender daí de qual a gente deseja. E o size seriam essas quatro opções de size: closest side, closest corner, farther side ou farthest corner. Então que é basicamente se o círculo vai ficar mais próximo do centro ou mais próximo das bordas, ou mais distante do centro ou mais distante das bordas. Tá? Existem essas quatro variações e aí a gente pode ir testando depois para ver como que isso se aplica na prática. Com relação ao gradiente cônico, basicamente é só definir cônico e gradiente e colocar as cores que você deseja. A sintaxe é a mesma, ok? Bom, e com relação às sombras, certo? As sombras podem ser aplicadas em textos e nas caixas. Aplicadas em texto, a sombra assume a propriedade text shadow. Shadow em inglês é sombras, né? E caixas seria box shadow. Então depende de onde nós queremos aplicar. Os parâmetros que essas propriedades recebem são muito parecidas. Vamos lá, vamos ver. Aqui eu trago alguns exemplos visuais para ficar mais fácil da gente ver. Então a sintaxe do text shadow vai ser uma distância horizontal, uma distância vertical, uma distância para o blur e a cor que nós desejamos aplicar. Ok? Então aqui um exemplo para a gente ver. Nesse primeiro exemplo eu faço um text shadow de 2 pixels por 2 pixels na horizontal, por 2 pixels na vertical. Então ele vai deslocar o texto 2 pixels para a direita e 2 pixels para baixo. Se a gente quiser para cima e para o lado esquerdo, a gente tem que usar o sinal negativo daí, tá? E aí a cor que a gente deseja, nesse caso a cor vermelha.
o segundo exemplo, eu já coloco um blur. O blur é como se fosse o espalhamento. Então, note a diferença entre o primeiro e o segundo. Por quê? Porque o primeiro eu coloco um blur. No segundo, eu estou atribuindo um blur, que é tornando o elemento, espalhando, né, a cor. Ele fica menos concentrado. Então, a gente tem esse efeito. E aí, é claro, é possível fazer uma série de efeitos, e efeitos interessantes. O terceiro exemplo, eu aplico o Text Shadow. Nesse caso, eu estou mostrando que é possível aplicar mais de uma sombra em diferentes configurações. Então, nesse caso, eu estou colocando um blur de 3 pixels de vermelho, depois um blur de 5 pixels de azul. E aí a gente tem esse efeito aí, que é quase um roxo, né? Vermelho com azul gera isso. Certo? Veja que aqui a gente não está colocando um espalhamento nem na horizontal nem na vertical, embora seja possível, fosse possível definir então valores aqui diferentes do que 0 e 0. Okay? E essas propriedades é uma propriedade legal de ficar brincando, de fazer testes. Então eu sugiro que vocês criem um arquivo, definam lá um título grande, um H1, alguma coisa assim, e comecem a fazer seus experimentos de definir diferentes cores de shadow, diferentes cores de tamanhos de blur, de posição e assim sucessivamente. Tá? E com relação à sombra das caixas, ela é muito parecida, né? A diferença é que é aplicado na caixa, não no texto daí. Então a sintaxe vai ser horizontal, vertical, blur, e ele tem um parâmetro a mais, que é o parâmetro de tamanho. Tá? Então esse tamanho, porque a gente vai definir que ele está indo para a esquerda, para a direita, mas a partir de um determinado tamanho. E aí esse tamanho a gente consegue definir como quarta propriedade. E aqui eu tenho os 3 exemplos. Ó. Então o primeiro, definindo apenas o deslocamento, né, de 10 pixels por 10 pixels. No segundo caso eu tenho o deslocamento com blur. Tá? O blur está pequeno, mas já dá para ver que a sombra está menos incisiva num caso do que no outro. E o terceiro, além de ter um 5 pixels aqui de blur, ele tem também um 12 de tamanho. Isso vai fazer com que ela fique maior. Tudo bem? Bom, então vamos para os exemplos, né? Eu fiz uma lista de exemplos aqui pra gente, e também a gente pode fazer alguns testes aqui ao vivo, né? Para entender como funciona. Então, basicamente o que eu fiz foi definir um título, sombras e gradientes, e eu criei 3 caixas, boxes 1, 2 e 3, e aí eu estou aplicando os diferentes gradientes e também aplicando bordas aqui, sombras para esses elementos. Então, para começar, eu defini um tamanho para o meu div, defini que ele tem um tamanho de 150 pixels e uma margem de 50 pixels. Ok? Bom, o box 1, o que eu fiz? Eu apliquei um gradiente linear. Então, veja que nesse caso eu coloquei to bottom right, ou seja, que para ir na sentido direita, baixo, eu vou começar com o verde, depois eu vou passar pelo amarelo e depois eu vou chegar no azul. Então é isso que aconteceu. Ó. Ele está vindo nessa direção, certo? Para a direção inferior à direita, começando no verde, passando pelo amarelo e chegando no azul. Eu posso aqui, se eu quiser, deixar só 2 cores. Ó, tá? Posso vir e colocar 2 cores. Nesse caso, ele vai aplicar um gradiente diferente, do verde para o amarelo. Assim como eu posso colocar 4 cores, tá? Pink e purple. Posso colocar N cores. Então, quanto mais cores eu colocar, mais o gradiente vai se destacar. Vai ter mais uma variação de cores, né? Vou colocar um red, orange. Vamos ver. Ó, ele está gerando o gradiente. Aí depende muito do que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, nesse caso aqui, nosso elemento, tá? Se a gente tentar colocar um texto aqui dentro, ele não vai aparecer muito bem, né? Aí depois teria que tornar o gradiente mais opaco, fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Para que a gente consiga definir, colocar um texto. Quer ver? Eu vou colocar um texto aqui em cima, teste de texto para visualizar a leitura. Então, assim, é possível ler? Mas não está lá a forma mais fácil do mundo, né? Eu escrevi leitura errado, leitura, certo? Mas aqui, se a gente aumentar talvez a fonte, ó, font size, colocar uns 1.5 m, m, certo? E aqui talvez seria interessante definir um pad também.
de 10 pixels para que nós temos aqui. Agora, se eu quiser fazer com que o meu background fique mais transparente, o que a gente pode fazer é definir bom, deixa eu lembrar aqui a propriedade. Quando você não lembra de uma propriedade, gente, eu vou fazer isso aqui agora para mostrar para vocês. Eu entro no site W3 School e aí eu venho aqui, acho a parte de CSS e eu venho no item que eu quero. Por exemplo, background, eu quero definir uma transparência para o meu background. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, ó, uma opacidade, certo? Eu quero colocar aqui que ele seja uma opacity de 0,3, mas aqui ele vai aplicar a opacidade em todo o elemento, até no texto, né? Até o texto vai ser opaco. Eu não queria que o texto fosse, eu queria só que o fundo fosse. Nesse caso, como que a gente pode fazer? Deixa eu pensar aqui. Não me recordo como que vai ser. CSS, size, repeat. Acho que não vai ter como fazer por aqui não. Dessa forma, talvez o ideal seria ter um outro elemento e fazer ele flutuar aqui em cima, né? Sem opacidade. Daí isso daria certo, por exemplo. Só para mostrar para vocês, vou ter aqui um outro div, barra div. Eu colocaria aqui o meu texto, certo? E aí nesse caso eu teria que fazer um posicionamento, deixar um sobre o outro, tá? Seria uma forma de fazer com que isso funcione bem, ou seja possível, e aí mexer no z-index, né? Definir que ele tem um z-index diferente, ok? Seria dessa forma, mas vamos focar nos gradientes, né? Que é o que eu queria mostrar para vocês. Então vou até tirar isso aqui. Então, isso é um gradiente linear. Vou tirar a opacidade aqui de novo. Cadê a opacidade? Certo? E aí a gente consegue, aí a criatividade vai longe, né? Vocês podem fazer vários testes. Eu vou colocar só to bottom para vocês verem. Ele vai fazer de cima para baixo. Se eu quiser só to left, por exemplo, ele vai fazer de um lado para o outro. E aí a gente vai ter coisas bem bonitas aqui, né? Dá para fazer coisas bem bonitas e ele faz esse mix. Isso é o gradiente linear. O nosso veja que o box 2 eu usei o gradiente radial. Então o gradiente radial, veja que ele já é um círculo, tá? Ou uma elipse. Então eu posso colocar aqui círculo. Daí ele vai fazer esse círculo e aí a gente pode colocar aqui aquelas variações, né? Eu não me lembro o nome da variação, deixa eu abrir aqui na apresentação das variações, ó, seria, por exemplo, farthest side, só para a gente ver a diferença. Farthest side. Aqui a gente pode tirar esse center aqui, parece que não fez diferença alguma nesse caso. Vamos ver. Opa. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o que eu quero. Bom. Vamos voltar aqui. Esse é no próximo, no radial. E esse a gente escolhe aqui. Opa, não é esse aqui não. Eu quero esse aqui. Então, nesse caso, a gente colocou farthest side. Vamos ver um outro aqui. Farthest, escrevi certo? Farthest corner. Vamos tentar o corner aqui para ver se dá diferença. Corner. Ele aumentou um pouquinho, né? Se for ver. Closest. Vamos ver. Closest. A diferença é bem pouca. Quase não consigo ver muita diferença. E aí a gente define as cores aqui, ó. Por exemplo, nesse caso eu estou saindo do green, do yellow e do blue. Posso colocar mais cores ou menos, tanto faz. Eu vou tirar o azul. Ele vai ficar só do verde e o amarelo, certo?
E aí nós temos essas variações. E o terceiro box, ele é o box cônico que eu falei. Eu vejo que ele fica com esse efeito, mas eu particularmente não gostei muito não. Tá? E depois eu fiz nesse mesmo exemplo, eu coloquei as sombras aqui. Então veja que eu coloquei o meu H1 com o título, coloquei as sombras aqui, ó, de 1 pixel por 1 pixel na horizontal, 1 na vertical e de 2 pixels de blur, né? de cor verde. Vamos aumentar um pouco isso aqui, ó, vou colocar aqui 10, só para vocês verem ela andando. Se eu colocar um número grande aqui, 100 pixels, a sombra vai ficar bem distante do elemento, tá? Acaba daí não fazendo nem muito sentido, né? Mas se a gente quiser uma sombra mais perto, 10 por 10, e aí o blur a gente pode definir, ó. Ou seja, quanto maior o blur, menos eu consigo distinguir o que ele é, tá? Se um blur menor, de 1 pixel, por exemplo, ele vai ficar bem... e aí se eu deixar ele próximo, ele vai ficar só aquele sutileza da sombra, né? E aí eu posso definir as cores aqui, por exemplo, gray. Sei lá, poderíamos aumentar um pouquinho, de 2 para 2, por exemplo. Colocar tudo 2 aqui. E aí a gente vai visualizando essas possibilidades. Isso com o Text Shadow. E também eu coloquei o Box Shadow. Nas 3 caixas eu coloquei um Box Shadow. Vamos só ver como ficaram esses efeitos para que vocês tenham uma noção. Ó. Então na caixa 1, o meu Box Shadow eu defini de 5 pixels de um lado, na horizontal, 10 pixels na vertical. Veja que ele está um pouco maior. Um blur de 15 pixels na cor cinza. Ele ficou com esse efeito aqui. No segundo caso, ó, eu já defino negativo. Por quê? Porque eu quero que a sombra venha para cima e para a esquerda. Então eu defini menos 15 pixels e menos 10 pixels. E aí a gente tem a sombra indo para o outro lado, com 15 de blur, na cor verde. E a minha terceira caixa, eu optei por usar... eu não defini nem deslocamento na esquerda nem à direita, mas eu defini um blur alto e um tamanho alto. Então ele dá esse efeito assim de... se fosse ciano, por exemplo, seria um efeito de neon praticamente, né? Ciano, escreve assim, ciano com Y. Talvez aqui não tenha ficado muito grande o meu elemento. Vamos diminuir um pouquinho para ver e aumentar o blur talvez a 35. Diminuir ainda mais aqui, 5. Certo? E aí a gente tem esses efeitos. Talvez se eu aplicasse o mesmo com o amarelo, eu teria também essa opção. Vamos ver aqui, yellow. A gente pode definir uma vírgula aqui e aplicar as duas, né? Então aí vai ficar meu verde, né? Verde com azul fica verde, amarelo com azul fica verde. Vou deixar só o amarelo para ver. Enfim, é um destaque interessante para uns efeitos. Eu sugiro fortemente que vocês façam alguns testes, brinquem com isso, para entenderem, verem os efeitos e como atingir os resultados que vocês desejam. Então até o próximo vídeo.